Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e você sabe, toda terça-feira é dia de Projeto Trabalho e Debate. Esse maravilhoso projeto que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar juntamente com o Danilo Gaspar. Eu e essa matilha toda que está latindo inclusive por aqui. E hoje está a Hannah Arendt me acompanhando nessa pergunta para o estimado colega Fabiano Coelho de Souza. No perfil vai aparecer aqui, trabalho notável. É uma pergunta processual, muito intrigante. Olha só, na execução de sentença, é possível a apuração de parcelas vincendas sobre os quais a sentença transitada em julgado não foi expressa? Um tema fascinante e que tem grande repercussão pragmática. Confira lá a resposta no perfil do Trabalho Notável, que é o perfil lá do Fabiano com o nosso estimado Antônio Berto. E aproveita para seguir também todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate. Até terça que vem. Sou o professor Fabiano Coelho, estou aqui gravando esse vídeo dentro do projeto Trabalho em Debate, coordenado pelos nossos queridos amigos professores Rodolfo Pamplona, um grande amigo do peito, e o Danilo Gaspar, um parceiro meu, já escrevemos 3 livros juntos. E essa semana cabe a mim responder a pergunta, né? Formular a pergunta e responder, que é o seguinte: na execução de sentença, é possível a apuração de parcelas vincendas sobre as quais a sentença transitada em julgado não foi expressa? Né? Então vou resumir este problema. Né? Tem muita situação em que o reclamante entra com a ação ainda trabalhando na empresa, com contrato de trabalho em curso. Ele pede parcelas que são de trato sucessivo, como diferenças salariais, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, horas extras, e o juiz não explica na decisão se a decisão alcança as parcelas vincendas, ou seja, aquelas parcelas mensais que venceriam depois do ajuizamento da ação. Então, eu quero primeiro passar aqui uma dica para vocês, para os advogados em especial. O advogado deve formular na petição inicial pedido expresso de que haja apuração também das parcelas vincendas. Com isso, não vai ter confusão na hora da sentença ou mesmo na hora da execução. E a empresa da mesma forma, se a empresa não concorda, rebate, formula uma tese. Tem juiz que concorda que não pode apurar parcelas vincendas, então formule a tese, porque se o juiz deixar explícito na sentença que realmente não pode apurar essas verbas vincendas, essas parcelas vincendas, aí a coisa julgada favorece a empresa, não haveria discussão nenhuma, né? Não poderia apurar as parcelas vincendas. Mas a minha preocupação maior aqui é quando o advogado não formula a pretensão de parcelas vincendas. Então, nessa hipótese, fica a primeira dúvida para a gente responder. O juiz pode deferir as parcelas vincendas que não foram pedidas pelo reclamante? A jurisprudência diz que sim, tá, pessoal? E essa questão é respondida pelo artigo 323 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, olha só: na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido independentemente de declaração expressa do autor e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-las ou de consigná-las. Então, o TST vem aplicando esse artigo 323 do CPC para dizer que o juiz pode, inclusive de ofício, pode condenar a empresa no pagamento de parcelas vincendas. No caso do adicional de insalubridade e de periculosidade, nós temos inclusive um verbete do TST. É a orientação jurisprudencial 172 da SDI 1 do TST, onde consta expressamente que cabe o pagamento das parcelas vincendas e, por isso, na execução de sentença, o juiz deverá determinar a inclusão na folha de pagamento da quitação mês a mês dessa parcela de insalubridade e periculosidade. Agora, a dúvida que surge, e é isso que eu quero responder para vocês aqui depois dessa introdução,
né? E se o juiz não deferir de ofício a pedido essas parcelas vincendas? A sentença simplesmente não diz nada. Nesse caso, eu vou apurar ou não vou apurar as parcelas vincendas. Olha só, pessoal, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é expressivamente majoritária, no sentido de que cabe a apuração dessas parcelas vincendas se a sentença for omissa, se a sentença não falar nada. No caso, o TST invoca não só o artigo 323, que a gente viu aqui, para considerar implicitamente, né, inseridas na condenação essas parcelas vincendas, mas o TST invoca também o artigo 892 da CLT, que diz que, tratando-se de prestações sucessivas por prazo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução, ou seja, o juiz vai apurar as parcelas vencidas e depois executar ainda as parcelas vincendas. Então a resposta para a pergunta é que sim, cabe apuração de parcelas vincendas. Mas o negócio que eu gosto mesmo, pessoal, eu gosto é de prática, eu gosto é de passar conselhos, né, de como fazer determinado ato, principalmente para os advogados que ficam em dúvida diante desse tipo de situação. Então, olha só, se a sentença não disse nada, o certo seria você recorrer, fazer ED, explicitar para ficar redondinho. Agora não fez, então vamos lá na execução brigar por isso. Se o juiz, na liquidação, fizer a apuração apenas até a data do ajuizamento da ação, o juiz, antes de homologar a conta, ele vai dar oportunidade para você manifestar, conforme consta lá no artigo 879, parágrafo 2º, tem que manifestar sob pena de preclusão, e ali você vai pedir apuração também das parcelas vincendas e depois a determinação de inclusão na folha de pagamento daquela parcela trabalhista. Se o juiz indeferir, você vai para o agravo de petição, e a gente sempre orienta os nossos alunos, em especial do curso Seja o Expert em Recurso de Revista Agora, que no agravo de petição você tem que trazer uma roupagem constitucional para a eventualidade de você precisar fazer um recurso de revista. Então, nesse caso, os advogados têm conseguido recurso de revista invocando a própria coisa julgada. Professor, mas não está expresso na coisa julgada. A questão é que, como o entendimento majoritário do TST é que as parcelas vincendas estão incluídas, estão implicitamente incluídas na coisa julgada, caberia o recurso de revista por violação constitucional, por violação direta ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que trata da coisa julgada, e com isso você subiria o seu recurso de revista. Essa questão realmente é polêmica, porque o TST tem a orientação jurisprudencial 123 da SDI 2, embora seja uma questão de ação rescisória, lá na OJ 123 fala que só há violação à coisa julgada quando for uma violação patente. Quando for uma violação literal, a decisão está dizendo X e o juiz da execução vai dizer que é Y, né? Nega, diz que não é X. Agora, se é uma questão como essa aqui, que o juiz não disse se tem ou se não tem apuração das parcelas vincendas, existe a dúvida, porque na verdade é uma questão de interpretação do título executivo judicial, mas prevalece no TST o entendimento de que cabe apuração na execução das parcelas vincendas, mesmo que a sentença não trate do assunto, mesmo que a petição inicial não tenha formulado esse requerimento. E aí eu vou deixar no ar uma polêmica para vocês pensarem, para vocês refletirem depois, porque esse é o clima, né? É a pegada aqui do projeto Trabalho em Debate. Tudo bem, o juiz vai inserir as parcelas vincendas, vai determinar o pagamento para o futuro, às vezes a inclusão na folha de pagamento, e vai determinar o pagamento enquanto perdurar aquela situação. É hora extra, é um intervalo suprimido, é um adicional noturno, a própria insalubridade, periculosidade, mas aí vem um problema. E se a situação fática mudar?
A empresa não exige mais as horas extras que constaram do título executivo. A empresa transferiu o empregado por turno diurno e com isso ele perde o adicional noturno, de acordo com a súmula 265 do TST. Enfim, situações dessa natureza. Se constou do título executivo, se houve a incorporação na folha de pagamento, a dúvida agora é o seguinte: para conseguir parar de pagar essa parcela que foi objeto de condenação judicial, a empresa pode apenas demonstrar para o juiz que mudou a situação fática e resolver a questão na execução, ou a empresa vai ter que mover uma ação revisional acerca dessa questão. Com isso fica a minha contribuição ao projeto Trabalho e Debate e convido todos vocês para que sigam o perfil dos professores incríveis que participam desse projeto, cujo perfil está aí na nossa postagem aqui desse vídeo. Um grande abraço para todos vocês.